Muita paz, pessoal. Então, com muita alegria, a gente chega na quarta aula, e essa quarta aula a gente vai dar um passinho a mais. Uma vez que já estamos há 3 semanas praticando, desenvolvendo a nossa atenção, se familiarizando com o aspecto meditativo, né, percebendo as condições que a gente tem, trabalhando com elas, percebendo que a gente pode modificar, essas situações podem se modificar, trabalhando com esses 2 pontos. Depois também trabalhando agora, como vocês fizeram nessa última semana, a respeito dos acordos, de ver como você se trata, de olhar com um pouco mais de não violência, com verdade e também com compaixão. E a partir disso, talvez agora a gente já comece a entender que meditação se trata do mundo interno. Então, tudo que é observado e aceito já começa a se modificar. Se modifica aonde? É isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Aonde isso se modifica? Né? Meditar é olhar para dentro com olhos de curiosidade, mas olhar para onde? E é aqui que a gente vai responder a questão de ir refletir juntos, né? De uma certa forma, sobre o que é a mente. Eu vou trazer um aspecto da tradição, de como eles definem a mente, e é importante para a gente perceber, uma vez que a gente está trabalhando com esse viés. Existem outras formas de você definir a mente, a própria questão de consciência é algo que está muito em voga nos estudos, muito em voga de como a gente define a consciência, o que é, o que não é a consciência, como isso se relaciona com a mente, o que é a mente, o que não é a mente. Então, como eu disse, desde o começo a gente está seguindo aqui uma linha, a gente está seguindo um ponto de vista. E a definição que a gente vai dar de mente a partir de agora se relaciona com o processo meditativo que a gente está fazendo, que é como se fosse esse campo que a gente olha, esse lugar que é observado já é aceito. Então, talvez a gente já começou a perceber que nossas situações externas não mudaram tanto. Mas quando a gente está mais atento, fazendo as práticas, quando a gente está mais atento, percebendo nossos acordos, percebendo as nossas capacidades, no sentido de oportunidades, como que elas podem mudar, como a nossa mente vai mudando, a partir disso, a gente consegue realmente agora trazer um campo que vocês já estão trilhando e a gente falar da mente não mais como uma coisa abstrata, mas como algo que a gente já está algumas semanas observando. Então, dito isso, vamos entrar e a primeira definição que a gente vai trazer aqui é uma analogia para que, dessa forma, a gente consiga olhar um aspecto da nossa mente nessa próxima semana e depois a gente vai aprofundando isso nas próximas aulas. Então, a analogia que é dada na tradição é que a mente é como um espelho, e ela é clara e conhecedora. No sentido do quê? Ela não é a imagem, os fenômenos, não é o Mateus aparecendo para você aqui no seu celular, no seu computador, na sua televisão, as imagens que estão aqui, que são a mente, isso é um reflexo, a mente está refletindo, então ela é o espelho que reflete as imagens. E ela é clara no sentido de ter uma luminosidade, de você sempre poder ver o objeto que aparece para você. Porque se fosse uma escuridão, pensa, tipo um espelho sem luz nenhuma, total escuridão, você não conseguiria ver os objetos que aparecem e nem iria fazer o processo de reflexão, né? Porque a gente precisa de luz também para poder ter o processo de reflexão. Então, essa é a analogia que é dada, e ela é conhecedora, no sentido que ela sabe daquilo que está passando na sua reflexão. Então, a gente sabe o que está passando na nossa mente. Quanto mais a gente vai aprofundando, quanto mais atenção a gente vai percebendo, às vezes é engraçado, né? Porque às vezes a gente está lá, a gente para, e aí começa a vir muitos pensamentos. E aí parece que a gente está pensando mais porque a gente está meditando. Mas, na verdade, a gente só está percebendo a mente como ela está funcionando. E, conforme a gente vai fazendo mais vezes, a gente vai percebendo que cada vez no dia a mente está de uma forma. Cada vez na semana ela está de uma forma. Então, aconteceu alguma coisa, essa mente ela vai trabalhando conforme vai acontecendo e vão aparecendo fenômenos nesse espelho. Então, a gente definiu a mente como um espelho, no sentido de uma analogia, e essa mente ela é sempre clara e conhecedora dentro dos ensinamentos da tradição. Então, a partir de que a gente definiu, a gente pensa no espelho. O espelho não é aquilo que aparece para ele. Isso é muito importante. Então,
a mente não é a imagem que reflete, ela apenas faz essa reflexão. E é esse ponto que a gente vai começar a trilhar a partir de agora, que é observar a respiração, mas também começar a observar a mente no sentido de eu estou observando minha respiração, mas eu também estou percebendo os pensamentos que passam, as coisas. Então, eu escutei um som, vai aparecer ali, é um som de um passarinho. Então, a gente vai começar agora a trabalhar mais com essa observação. Continuamos com a respiração, mas também agora vamos avançar um pouquinho mais de começar a se colocar nesse aspecto de perceber aquilo que reflete. Não tanta reflexão. Ah, esse pensamento é bom, esse pensamento é ruim. Ah, é um som assim, é um som assado. Ah, eu tenho esse tipo de problema. Eu estou pensando de novo naquilo, eu estou me sentindo mal de novo. Nós vamos olhar mais para o aspecto da reflexão. Então, daquilo que reflete, não da reflexão como o conteúdo que passa por ali. Isso vai trazendo a gente para um outro lugar dentro de nós mesmos. Então, a gente vai despertando esse outro aspecto, essa camada a mais da nossa mente. Então, os pensamentos estariam aqui como se fossem as nuvens, e a mente, ela continua, essa observação, ela continua apesar desses movimentos. Apesar desses movimentos. A respiração que entra e sai é uma dessas movimentações que acontece. E a gente fica olhando para ela. Para quê? Para concentrar nossa mente, ter um objetivo, concentrar nossa mente. A partir disso, a gente também vai trabalhar algumas meditações que a gente vai ficar mais só observando a mente, às vezes por 30 segundos, 1 minuto, sem prestar atenção na respiração. Às vezes a respiração vai ficar aparente, mas a gente não vai prestar atenção nisso. Então, assim, a gente também vai desenvolvendo, descobrindo essa outra forma de se relacionar com a mente. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento que a gente tem essa analogia do espelho, o espelho precisa estar limpo, e ele precisa ser muito bem feito para que ele reproduza exatamente a realidade. Então, quando a gente pensa na realidade, a gente precisa de um espelho perfeito, a gente precisa de uma mente perfeita para que quando vier o fenômeno de fora e ele ser refletido na minha mente, eu possa ver aquilo como realmente é. Só que, estudando aqui para dar essa aula, eu descobri que faz pouco tempo, poucos anos, o MIT descobriram, de uma forma meio aleatória, um espelho perfeito, que eles falam. Porque existe, mesmo nos espelhos que a gente usa, umas pequenas distorções. Isso, para questões de reflexões, para outras questões, faz diferença. A hora que você vai trabalhar algumas questões mais específicas, numa questão de engenharia, eu não sou engenheiro, talvez alguém que está estudando aqui seja engenheiro ou entenda sobre essas questões, possa falar um pouquinho melhor, até compartilhar a gente na comunidade, se você quiser, mas diz isso, né? Tem pequenas também distorções. Então, ou ele está sujo. Então, quando ele está sujo e quando ele está com distorções, ele não está refletindo a realidade como ela é. E aí a gente pode lembrar daquelas casas que existiam, né? Acho que São Paulo ainda tem algumas casas, alguns circos tinham, que eram aquelas casas dos espelhos que refletiam de uma forma diferente, a gente dava risada, às vezes era até difícil de andar, né, de saber qual que era qual o lugar. E aqui a gente percebe que as aflições, o apego, a aversão, a raiva, ciúmes, orgulho e a ignorância, que são, dentro da tradição, os 5 venenos principais, eles distorcem a mente. Existem várias outras aflições que também distorcem, mas essas seriam as 5 principais. E isso faz com que a gente não veja a realidade exatamente como ela é. Isso faz com que a gente observe a realidade de uma determinada forma, que ela não é, e aí, a partir disso, a gente vai começando a se relacionar com as coisas de uma maneira distorcida. Então, por isso, o objetivo e o trabalho dessa semana, para que a gente possa avançar na semana que vem com o conteúdo da aula, é observar o espelho. É observar, opa, peraí, será que eu não estou distorcendo a realidade? Será que a minha mente não está falando coisas que não são realmente da forma que são? Então, a gente começa a perceber, ok, existe uma mente que reflete. Será que o meu espelho está sujo?
Será que o meu espelho, ele está distorcido? E como que a gente vai começar a fazer isso? A gente vai começar a observar não aquilo que aparece na nossa mente, mas essa capacidade da mente de ou olhar para uma foto e perceber, é o Mateus. Escutar um som, é a voz do Mateus. Né? Olhar aqui e ver determinadas cores. Então, a gente vai ver essa capacidade da mente como esse reflexo, observando muito mais a capacidade da mente e de como tudo acontece dentro da mente. Isso é uma coisa muito importante e é um ponto que você vai observando, às vezes quando eu estou falando que na aula não é tão claro, mas quando você for começar a observar a sua mente, com gentileza, atenção, fizer as práticas durante essa semana, você vai começar a perceber esse novo lugar para alguns de vocês, e para outras pessoas você vai conseguir refinar um pouquinho melhor essa visão a respeito da mente. E aí eu trago para vocês, para finalizar a aula de hoje, um dos textos mais difundidos dentro do budismo é o Dhammapada, e que é do Gautama, o Buda que a gente conhece, e é o verso 1, que todas as ações são comandadas pela mente. A mente é o senhor, a senhora delas, a mente é quem as fabrica. Então, aqui traz um ponto bem importante da centralidade da mente com relação ao que a gente vive. E como a gente enxerga a realidade, como a gente se relaciona com ela, se for a partir das aflições, talvez isso sempre vai nos gerar essa sensação de não estar de acordo com a verdade, não estar de acordo com a realidade. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, a partir dessas próximas semanas, cada vez, como vocês vão percebendo, indo um pouquinho mais profundo, devagarzinho, né? Tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre a mente, muitas mais coisas que a gente pode realmente aprofundar, mas se a gente for devagarzinho, a gente vai sempre construindo uma coisa sólida, vai não só trabalhando uma perspectiva, que é a perspectiva do entendimento intelectual, mas a gente também tem a carga prática, e isso é muito importante, porque dentro da tradição eles falam que prática e estudo, prática e teoria precisam caminhar juntas, como as duas asas de um pássaro, ou duas barbatanas, né, de um peixe, para que você consiga, e elas precisam crescer juntas para que você consiga depois realmente voar, realmente ser efetiva aquilo que a gente quer, né? No caso, voar é direcionar nossa mente para que a gente possa ser pessoas mais compreensivas com nós e, consequente, com os demais. Ficamos assim por hoje, muita paz, e nos encontramos na nossa meditação durante a semana. Até lá!